Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa aula. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre quais são os primeiros passos para você atuar com subestações, serviços de projetos, manutenções, inspeções. Então nós vamos abordar aqui os primeiros passos nessa aula, nesse bate-papo aqui, tá? Então, começando aqui, você que está chegando agora, que quer entrar no mercado de subestação, quer trabalhar com projetos, quer trabalhar com manutenção, com inspeções, já vai colocando a sua dúvida aqui abaixo, ó, nesse balãozinho, até aqui nos comentários, que a gente vai responder e tirar todas as dúvidas. Pessoal, hoje é um bate-papo, eu quero responder dúvidas de orçamento, dúvidas de precificação, dúvidas de equipamentos, dúvidas de cenários e principalmente quais são os primeiros passos para que você entre nesse mercado. Muitos profissionais que a gente atende como professor, que a gente atende como também assessoria, eles têm uma grande dificuldade, que é justamente encontrar a demanda de mercado, saber qual é o principal cliente que vai fechar serviço de subestação, quais equipamentos tem que comprar, se precisa de equipamentos, tá? Então, muitas das vezes você pode fazer vários serviços com subestação sem sequer ter um equipamento especializado, um equipamento específico apenas com conhecimento. E é isso que eu quero falar para você, porque talvez esse seja o seu primeiro passo, como foi o meu. Meu primeiro serviço com subestação foi um serviço de projeto de subestação. Então eu busquei conhecimento com a norma da concessionária, conhecimento em livros específicos, como até o do João Momed, busquei outros tipos de conhecimento com pessoas que entendiam mais de projeto que eu, e eu consegui fazer meu primeiro projeto, que na época foi uma subestação aérea, tá? De 225 kVA. Então olha só que interessante, eu não tinha equipamento, eu só tinha o conhecimento e a oportunidade de fechar com aquele cliente. Depois que eu fechei a subestação aérea, naquela época, e eu cobrei um valor bem baixo, que foi R$ 3.500 para fazer um projeto de subestação aérea, eu consegui, após o projeto, fechar outros serviços relacionados a inspeções de SPDA, aterramento. Fechei também a adequação da instalação elétrica, porque ele estava fazendo uma ampliação de potência. Ele saiu da baixa tensão e foi para a média tensão em uma subestação aérea. Então tudo isso foi feito e a gente conseguiu fechar vários serviços, consequência desse primeiro passo em trabalhar com subestação. Por quê? Porque a gente acha que para entrar no mercado de subestação você tem que ser um cara especializado, tem que dominar tudo. Pessoal, coloque uma coisa na sua cabeça. Conforme você vai entendendo, vai compreendendo como é que é o serviço e você vai se posicionando para fechar esse serviço, você vai começar a evoluir e, consequentemente, também vai evoluir o teu orçamento, vai aumentar os teus valores, vai melhorar os teus clientes, até chegar a um ponto de você ser reconhecido. Então, esses são os primeiros passos. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vou comentando e nós vamos batendo um papo aqui com algumas imagens. Deixa eu tentar localizar aqui algumas imagens na galeria. Muita coisa, muita foto hoje. Hoje nós estávamos fazendo um serviço e eu vou mostrar aqui um dos passos. Eu vou começar pelo mais simples e aí nós vamos para alguns passos mais complicados. Lembra que eu falei que você pode trabalhar com projetos? Pablo, eu não tenho equipamentos. Eu não sei, por exemplo, fazer uma manutenção de subestação. Eu não tenho equipamento para fazer a manutenção. Mas se você tiver o conhecimento, você pode entrar numa área da subestação que envolve a parte de projeto, mas que também vai envolver essa etapa aqui, que é a etapa de estudo de proteção. No estudo de proteção, você tem a oportunidade de fazer um serviço extremamente especializado sem sequer ter equipamentos. Nesse caso, você faz a parametrização do relé, muitas das vezes pelo próprio software, apenas com os cabos de comunicação, e aí você consegue fechar um serviço de alto nível, onde você faz o projeto da subestação, faz o estudo de proteção e depois pode parametrizar o relé. Pô, Pablo, mas eu não quero só parametrizar o relé. Eu quero, além de parametrizar o relé, eu quero, por exemplo, fazer um comissionamento desse relé. O que é comissionar o relé? O que é a parte de comissionamento?
Comissionar um relé é você fazer testes no relé para poder verificar se o relé está funcionando adequadamente. Nesse caso, para comissionar o relé, você parametriza através de um estudo de proteção que provavelmente você fez ou outro profissional veio fazer, e aí você faz o procedimento de injeção de corrente no relé. Dependendo do relé, galera, dependendo do estudo de proteção, você vai poder utilizar uma maleta bem básica, como por exemplo uma maleta monofásica, ou você pode precisar de maletas trifásicas com todo o sistema de análise, como é o caso aqui dessa maleta da Comprove. Deixa eu mostrar aqui para vocês que nós fizemos um serviço recente disso aí. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque você pode, por exemplo, evoluir para um serviço mais avançado ou continuar em serviços que são mais acessíveis. Por exemplo, um serviço como esse, que você tem que ter um equipamento como esse aqui, já é um serviço muito mais avançado, tá? E aí qual é a minha dica para você? Se hoje você não está preparado, se hoje você não tem cliente suficiente para fechar um serviço como esse de comissionamento, não se preocupe, você pode continuar focando no projeto, você pode continuar focando no estudo de proteção e até focando em inspeções na subestação para que depois você possa evoluir. Olha só que interessante, pessoal. Nós temos aqui 2 serviços muito bons para você fazer. Eu não tenho equipamento, não tenho condição financeira de comprar um equipamento, como por exemplo um megômetro, como por exemplo um TTR, como por exemplo um micromímetro, para poder atuar na parte de manutenção de subestação, que é uma outra demanda. Então eu vou começar na parte de projeto. Depois no projeto eu posso evoluir começando a fazer estudos de proteção. Lembrando que em alguns projetos o estudo de proteção já vai fazer parte, como por exemplo eu vou fazer um projeto de uma subestação abrigada de 500 kVA. Uma subestação abrigada de 500 kVA, ela já vai exigir lá na concessionária de um estudo de proteção. Esse estudo de proteção você vai ter que fazer, aí tem que ver como é que é essa subestação, para que ela vai servir. É uma subestação tradicional, uma subestação apenas para consumo, para o cliente que vai apenas consumir energia, ou é uma subestação em que vai haver mini geração, vai haver uma usina fotovoltaica. Então já muda. Porque nesse caso, se eu tenho mini geração, usinas fotovoltaicas, eu entro em um outro nível de projeto, como esse caso aqui que a gente participou, principalmente da parte de execução, da parte de comissionamento, parametrização. Então são novas proteções. Eu saio, por exemplo, para o estudo de proteção tradicional, que envolve, no mínimo ali, a função 50-51, às vezes entra a função 27, entra 51N, 51NS, 50N. Então, são proteções mais básicas. E se caso houver, por exemplo, uma mini geração, eu já vou para um estudo de proteção mais avançado. E o que quer dizer esse estudo de proteção mais avançado? Se eu for pensar aqui em termos práticos de aplicação, deixa eu voltar aqui e procurar uma imagem para vocês. Cara, é muita imagem na minha galeria, para vocês não terem ideia. Nós vamos aqui, por exemplo, para um cenário em que eu vou ter proteções mais avançadas, como por exemplo essa proteção aqui. Deixa eu puxar aqui o vídeo. Olha aqui, ó. Aqui nós estamos fazendo, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas aqui nós estamos fazendo o teste de comissionamento. Ou seja, eu tenho relé de proteção, esse caso é um relé 7SR5111, é um relé bem avançado para usinas fotovoltaicas, grandes usinas. Nós temos aqui uma maleta de teste da Comprove, trifásica, para fazer todo o teste. E aí nós estamos fazendo a parte de comissionamento. Nós vamos parametrizar o relé, depois de parametrizar nós vamos ajustar os parâmetros de proteção e testar esse relé, injetando tensão, injetando corrente trifásica, fazendo modulações de tensão, potência. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo um teste da função 32, que é uma função de inversão de potência, tá? Aqui, ó, erros de gravação, mas aqui é uma inversão de potência. Então você percebe que eu tenho uma potência no sentido de exportação, que é o que está em azul, e no sentido de consumo. O que interessa é o relé entender todo esse procedimento. E aí eu já consigo garantir nesse comissionamento que justamente o relé, o parâmetro que foi projetado, que foi estudado, que foi parametrizado, vai indicar ele a proteger no sentido de exportação.
Isso aqui é algo muito comum, por exemplo, em usinas fotovoltaicas. Beleza, Pablo. Qual o outro teste que a gente pode fazer? Qual outro serviço que dá para fazer, por exemplo, com subestação? E aí é um serviço que pode envolver um pouco mais de equipamentos. Deixa eu pegar uma imagem legal aqui para mostrar para você entender ali como é que é o cenário. Acho que essa daqui. Só um minutinho. Eu tinha uma imagem bem legal para mostrar para vocês aqui. Vão colocando as dúvidas que eu vou, enquanto eu estou buscando aqui na galeria, que são muitas imagens, para a gente poder ir mostrando para vocês. Pronto, acho que essa aqui já serve. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um dos testes, tá, pessoal? Você pode atuar na parte de manutenção de subestação. O que acontece na manutenção de subestação? Na manutenção de subestação, nós somos obrigados a fazer testes na subestação. Por exemplo, aqui nós temos um teste, que é o teste de isolamento. Deixa eu colocar aqui para vocês. Achei a imagem. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Nós temos uma cabine blindada. Essa cabine, pessoal, é uma cabine que fica ao tempo. Então, isso aqui são algumas exigências que você tem que se atentar em projeto, que pode ter, por exemplo, em algumas concessionárias específicas, como, por exemplo, CEMIG, CPFL. Elas vão exigir esse tipo de cabine, principalmente para entrada e proteção, e derivação para, no caso, uma usina fotovoltaica, uma skid ou algo do tipo. Aqui nós temos alguns equipamentos. Eu não consigo dar o zoom, mas você vê aqui, vou colocar aqui, ó, do meu dedo para o outro lado. Aqui logo abaixo do meu dedo nós temos um megômetro. No meio nós vamos ter um micromímetro. E lá na ponta, em amarelo, nós vamos ter um TTR. Ou seja, o megômetro ele vai fazer o teste de resistência de isolamento. O micromímetro nós vamos utilizar ele para testar tanto a resistência de contato quanto em transformadores, fazer o teste da resistência de bobinado. E o TTR, que é aquele lá da ponta, ele vai fazer o teste da relação de transformação, que é muito útil no TC, no TP e também no transformador principal. Então, esse kit aqui, esses 3 equipamentos, são equipamentos mais básicos de uma manutenção de subestação. Pô, Pablo, beleza, eu gosto dessa área. Eu quero estar em campo fazendo serviço, é isso que eu quero. Aí você pode ter um problema. Pô, mas e os equipamentos? Como que eu vou conseguir fazer um serviço desse se eu não tenho condições de comprar equipamentos? Aqui, pessoal, nós temos equipamentos que são da Megabrás, né? São equipamentos mais caros, são equipamentos muito robustos, mas você pode iniciar com alguns equipamentos mais em conta, como, por exemplo, equipamentos da Hightech, né? Que a gente adquiriu recentemente e colocou em teste, e são bem precisos. Você pode ter equipamentos, por exemplo, da Strum, Remed e vários outros fabricantes que vão te entregar um valor menor. Mas mesmo assim, para você adquirir todos os equipamentos, pode ser também um peso. Pô, eu vou ter que gastar muito. Você pode locar esse equipamento, fazer a locação para poder fazer o serviço. Pablo, eu não quero locar, não quero fazer nada, eu quero trabalhar com subestação, mas eu não quero trabalhar com a manutenção. Eu vou trabalhar então com a parte de projeto. Então você tem pelo menos 3 caminhos muito importantes que, se você usar os 3, como é o meu caso, e da maioria dos meus alunos que eu passo para ele, cara, aprende a fazer os 3, porque um serviço vai puxar o outro. Por exemplo, aqui, eu parametrizei o relé, fiz o comissionamento e também fiz todo o comissionamento da cabine. Então aqui a gente já vai agregando 1, 2, 3 outros serviços, no final fecha um combo em que a tua margem de lucro tende a subir e compensar custos de um serviço para o outro. Então aí você tem que estar preparado. Ah, Pablo, é muito difícil essa realidade para mim. Começa no projeto. Qual é o cliente ideal? Pessoal, o cliente ideal é aquele que você conhece hoje. O cliente ideal é aquele que você tem a condição de hoje mandar uma mensagem e tentar fechar. Qual é o cliente ideal hoje para mim? Hoje o cliente ideal para mim é um cliente industrial, é um cliente de maior poder aquisitivo, é uma grande usina, é um cliente de grande porte. Por quê? Porque hoje, pelo conhecimento, pela expertise, pela experiência, pelos equipamentos, pelas parcerias que eu tenho, eu consigo agregar e atender clientes desse porte.
Então eu tenho condições de atender um cliente de grande porte que não só vai te pagar bem melhor, mas ele vai te exigir muito mais, tá? Muito mais. Mas você que está começando, você pode começar, por exemplo, com um cliente de menor porte, um cliente como um condomínio, um cliente como um supermercado, um cliente como uma farmácia, que às vezes tem uma subestação, uma escola, uma faculdade, e aí você vai subindo o degrau para um hospital, para um shopping center, uma indústria, né? E aí uma usina fotovoltaica, e você começa a crescer. Qual é o valor médio dos serviços? Pessoal, o valor médio dos serviços depende de cada cliente, depende dos equipamentos que você tem, porque, por exemplo, se você usa um equipamento mais básico, mais simples, como, por exemplo, um Strum, um HiMed, um Hi-Tech, eu posso cobrar um valor menor. Se eu uso equipamentos mais avançados, como Megabras, Fluke, por aí vai, eu posso cobrar um valor maior pelo mesmo serviço. Por quê? Porque eu estou entregando não só o teste, eu estou entregando a confiabilidade no teste através dos equipamentos utilizados. Outra coisa que eu posso pensar também nos testes que eu faço. Tem muita gente que, por exemplo, faz uma manutenção de subestação, entre aspas, uma manutenção, e sequer faz testes, galera, elétricos. A pessoa vai lá, só faz reaperto, só faz limpeza e passa uma tinta na subestação. Isso não é uma manutenção, isso é reaperto, isso é pintura, limpeza. E nem sequer faz o torqueamento. Com torque, é um torquímetro daquele de estalo, não precisa ser um torquímetro digital. O digital ele facilita a visualização e até ajuda na fiscalização. Mas o de estalo ele já é o suficiente, porque a gente vai adotar, na grande maioria das vezes, um torque, dependendo do equipamento, mas na faixa ali de 30 a 60 Nm no máximo, tá? Dependendo do local também eu tenho que evitar. Resinas, nos TCs e TPs, muito cuidado na hora de bater o torque, porque às vezes você pode quebrar o equipamento. Bom, esse é o cenário. Quais são os valores? Você pode ter, por exemplo, manutenções de subestação começando, pessoal, quando eu falo começar, é na minha mente, não no meu caso. No meu caso, os valores estão um pouquinho mais altos. Por quê? Porque levei tempo, me estabilizei no mercado e hoje eu consigo cobrar valores maiores. Mas eu falo com você que talvez esteja começando no mercado, então qual é o valor mínimo para você que está começando no mercado, para você que quer entrar, que quer ser agressivo, mas também quer ter uma margem de lucro boa, que quer ser agressivo para fechar o serviço, mas também quer ter lucro, porque não adianta só eu fechar um serviço para não ganhar nada, é melhor nem fazer. Então, o que eu recomendo para os meus alunos é uma manutenção básica, por exemplo, um único transformador, um transformador de até 500 kVA, com disjuntor de média tensão, tá? Uns testes com egômetro, teste com TTR, teste com micromímetro, verificação de aterramento, equipotensilização, reaperto, torqueamento, toda a validação e relatório, eu indico que no mínimo seja um valor de R$ 4.500. Tem alunos que cobram mais que isso, tem alunos que fecham por 10 mil, show de bola, tá? É esse patamar que a gente tem que buscar. Outros alunos vão fechar, por exemplo, por 3 mil. Tudo bem, pessoal, tudo bem, entendeu? O importante é que no final você tenha lucro e você esteja feliz em fazer o serviço. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, eu vou fazer uma manutenção de subestação nesse nível ali de 500 kV, tá? Não nesse caso. Esses exemplos aqui, pessoal, são valores bem maiores, tá? Porque é um custo, é um trabalho maior. Por exemplo, aqui, cara, para entrar no cubículo desse é difícil. Para acessar, são vários equipamentos por metro quadrado. É muita coisa ali por metro quadrado, então dá mais trabalho. Agora, uma subestação tradicional, daquela mais aberta, mais simples, mais básica, você pode começar sem problema nenhum, pessoal, por 3 mil, 4 mil. Claro que se você puder cobrar mais, show de bola, mas se você tiver os equipamentos, tiver a equipe, uma subestação aberta, uma subestação abrigada, sem ser essa compacta, uma abrigada, você faz todo o procedimento em menos de 4 horas, se souber fazer. Então, em menos de 4 horas, você faz uma manutenção, energiza para o cliente e fecha, tá tudo certo. Então, você pode cobrar ali um valor de R$ 4.000, tendo um custo ali na faixa de 40% desse valor, e aí você tem o restante como lucro. Se você tiver os equipamentos, melhor ainda. Pablo, eu tenho que locar. Aí você vai colocar os valores de locação de cada equipamento.
Então os valores individuais por equipamento variam, dependendo da marca, da região, da disponibilidade, entre 100 a R$ 400 por equipamento, tá? E aí vai. Pô, Pablo, caramba, não dá. Cara, não dá. Eu entendo, porque no começo, pessoal, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. No começo, eu falo e o pessoal reclama. No começo, a minha primeira manutenção de subestação lá atrás, eu só usei um megômetro. O único equipamento que eu tinha era o megômetro. E um termômetro de 3 hastes, daquele bem basicão da Minipa. Um megômetro e um termômetro. Hoje eu ensino do jeito certo, mas eu já fiz lá atrás de uma maneira muito, muito básica. Por quê? Porque eu estava começando. Só que depois eu entendi que somente com esses equipamentos eu poderia ter deixado muitos problemas para trás sem que eu pudesse diagnosticar. Então eu ensino do jeito certo e aí você vai moldando conforme a sua realidade. Não dá para trabalhar em subestação manutenção. Cara, vai para projeto. Aprende a projetar. Se você for projetar uma subestação, você projeta ela rapidamente. Não é uma coisa de outro mundo. É AutoCAD básico. Então até pode ir para o Revit, trabalhar, por exemplo, num projeto em BIM, um projeto 3D, que aí você cobra até o dobro do valor. Pô, Pablo, eu quero projetar, mas também não tem tanta demanda, não é toda hora que alguém quer. Aprende a fazer também o estudo de proteção. Pessoal, o estudo de proteção você faz em minutos, tá? A gente tem uma planilha que é a FVCORD, que a gente faz o estudo de proteção nela em 10 minutos. Então você consegue fazer um estudo de proteção de uma subestação mais básica em 10 minutos. Ah, Pablo, e uma subestação de maior porte, uma subestação de uma usina fotovoltaica? Se você tiver todos os dados para o estudo, você faz o estudo em meia hora, pessoal. Só que tem que ter conhecimento. E aí aquela questão, quanto mais conhecimento você tem, e você sabe aplicar em campo, e você está disposto a aprender e melhorar, e você está disposto a correr atrás do cliente, está disposto a sofrer um pouquinho, ouvindo muito não, muita gente dizendo que não vai fechar, muita gente fechando com menor valor, isso faz parte de todo o processo. Depois que você aceita isso, chega um momento que você começa a fechar vários serviços. Por exemplo, eu tenho alunos, pessoal, eu não vou falar só de mim, porque a minha realidade pode ser bem diferente da sua. Hoje a minha realidade, graças a Deus, a gente escolhe o serviço que vai fazer, né? Devido à demanda, devido a todo o negócio que rola em cima dos serviços, a toda a rotatividade. Mas a gente tem casos de alunos que nunca sequer entraram numa subestação, entraram nos nossos treinamentos, se especializaram, e hoje escolhem serviço. Hoje fazem 2 manutenções no mês, no fim de semana, e durante a semana está fazendo estudo de proteção, está fazendo projeto, está fazendo outros serviços de SPDA, termografia, correção de fator de potência, manutenção de gerador. Então o cara que há 6 meses atrás lutava para ganhar 3, 4 mil reais como CLT, hoje nós temos alunos que estão ganhando mais de 15 mil reais com os serviços. Claro, pessoal, não é só, eu vou ganhar e pronto. O cara luta, o cara tá atrás, o cara investe em equipamento, o cara arrisca, o cara vai estudar, o cara fecha parcerias, o cara tá disposto a crescer. E para crescer, dói, né? A gente tem que estudar mais, a gente tem que correr atrás, tem que investir. Então o que eu quero falar para você é que não é que seja algo que vai cair do céu, né? Se putz, não. Eu posso garantir, por experiência própria, e mais de 3, 4 mil alunos só de subestação que a gente atende e ajuda, que, cara, se você botar para estudar, se você, sabe, focar e agregar esses serviços dentro do teu leque que você já tem, dentro dos serviços que você já faz, dentro das atividades que você já faz, no mínimo você vai ter muito mais credibilidade do mercado, no mínimo. Porque quem trabalha com subestação é respeitado. Pessoal, eu chego nos serviços, quando a gente vai, por exemplo, todo ali com ferramentaria, quando a gente vai com os equipamentos, quando a gente chega, por exemplo, para fazer os serviços, né? A gente percebe no olhar que os profissionais nos respeitam. Por quê? É um serviço bem mais difícil, né? É um serviço bem mais complicado. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu jogar isso aqui, ó, um trecho de um serviço aqui, ó.
fazendo alguns testes. Então, aqui sou eu, tá aí o meu carro, a gente está aqui fazendo o serviço. Tudo que eu mostro para vocês não é da boca para fora, tá? O que eu mostro para vocês é porque a gente está fazendo, porque a gente faz. E hoje eu já escolho um pouco mais. Mas o que eu quero passar para vocês aqui, dá para você crescer. Quanto que eu posso cobrar no projeto? O projeto, pessoal, o bom do projeto é que você não precisa investir tanto e você não precisa estar tanto em campo. Deixa eu só parar aqui. Você não precisa estar em campo, você não precisa investir tanto. Só que o projeto, ele tem um probleminha que eu quero falar, o lado bom e o lado ruim. Eu não tô aqui para enganar ninguém, tá? Falar lado bom e lado ruim. O projeto é o seguinte, você ganha mais no projeto, mas ele tem aqueles processos. Se reprovar na concessionária, volta, pode ter retrabalho. Mas aí você entra no cenário. Eu não vou pegar só um projeto, eu não vou pegar dois, eu vou tentar pegar vários projetos. E enquanto um está reprovando, o outro já está entrando metade do valor. E aí você começa a ter o que? Rotatividade para qualquer serviço. Só que o projeto você tem menos investimento, menos capital. Então, você que quer começar com menos risco, vai de projeto, galera. Vai de projeto que você não vai se arrepender. Eu quero agora me especializar mais. Aí você vai para o estudo de proteção, manutenção e vai crescendo. Não tem mais desculpa. Infelizmente hoje não tem mais desculpa. E sabe qual é o problema? Você pode estar dando desculpa de que está difícil, de que você não vai aprender, e seu concorrente não está mais dando desculpa. O cara que talvez entende menos que você, sabe menos que você, hoje está fechando mais serviços que você. Sabe por quê? Porque não é só ter o conhecimento, você tem que saber negociar, você tem que se apresentar ao mercado, você tem que dar cara a tapa. Eu lembro que no terceiro serviço ou quarto serviço de subestação, que a gente pegou manutenção, a empresa que estava concorrendo com a gente tinha mais de 15 anos de experiência. E eu não tinha nem 6 meses de experiência. Qual foi o diferencial? O diferencial foi que eu falei bem, eu fui pra cima, eu disse que a gente ia resolver, não sabia nem o que o cliente estava pedindo de mim. Quando eu saí de lá, eu saí perdido, eu gravei, eu deixei meu celular gravando só para o que o cara tava pedindo um monte de coisa, eu falei, não, a gente faz. Aí depois eu gravei, anotei, fui no Google, não tinha inteligência artificial, que hoje tem, que faz tudo, né? Aquilo ali mesmo, foi estudo e a gente conseguiu entregar. Só que a diferença é, a gente competiu com uma empresa de 15 anos, sendo que a gente tinha menos de 6 meses, só que a gente conseguiu fechar, entregar e fez um serviço até melhor, sabe por quê? Porque eu fiz o relatório bem completo, eu atendi o cliente e a gente conseguiu manter aquele cliente por muitos anos. E era um cliente que já fechava com uma das empresas mais bem estabelecidas aqui da minha cidade. Como que um cara recém-formado, com menos de 6 meses de empresa, lá atrás conseguiu fechar um serviço competindo com uma empresa de mais de 15 anos e sem baixar muito? A diferença do meu valor para outra empresa era de R$ 500. R$ 500 para um cliente que vai mexer na subestação não é nada. Então, isso é para mostrar para você que às vezes você não precisa estar esperando muito tempo, mas você tem que se especializar. Valores de projeto. O projeto pode variar de 3.000, 3.500, uma subestação aérea básica que você faz ali em uma tardezinha tomando uma cervejinha, ou até, por exemplo, 20, 30 mil reais em uma cabine primária mais robusta, em uma subestação com 3, 4 transformadores. Então, quanto maior a dificuldade, maior é o seu valor, maior é o custo, maior é o teu trabalho que vai envolver. Estudo de proteção. Pode começar ali um estudo de proteção bem básico, 50-51, sabe? Aquele feijão com arroz do estudo de proteção, no valor de 2.500, sabe? Você vai ter lucro, cara. O estudo de proteção é o maior lucro que tem, porque é mais rápido de fazer. E pode chegar a 15, 20 mil reais no estudo de proteção, por exemplo, de uma usina fotovoltaica. Paramentação de relés, você pode começar com uma paramentação de 800 reais, podendo chegar a uma paramentação que pode ultrapassar 10 mil reais. Comissionamento já é um pouco mais caro, porque envolve equipamento, mas aí você começa a agregar, você ainda pode construir subestação, você pode atender cliente de menor porte, grande porte, maior porte. Então hoje a gente tem isso embasado aqui nos nossos serviços. Eu estou só compartilhando e vocês podem fazer perguntas aí que a gente vai respondendo, tá? Bora lá. Quem tem pergunta, bora hora da pergunta aqui. Show de bola. Ó, o Rick Barroso aqui.
ele é técnico em eletrotécnico. Olha que interessante. Quem é técnico eletrotécnico, segundo a resolução 070 lá do CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos, o técnico eletrotécnico consegue ser responsável técnico por uma subestação, projeto ou manutenção de até 800 kVA de potência instalada. Então 800 kVA de potência instalada é muita coisa. Muitos alunos nossos falam, pô, eu nem sabia que eu podia, eu achei que eu só podia ir lá pegar a ferramenta e fazer o teste e alguém assinava. Sempre quem assina, galera, coloca agora nessa cabeça, ó. Quem assina, quem faz a RT, quem assina, ganha mais. Quem assina, ganha mais. Se você pode assinar, por que você não vai assinar para ganhar mais? Por que você ainda vai continuar ali no braçal? Tudo bem, se você for fazer o serviço, você vai ter que pegar ali no ferramenta. Eu pego na ferramenta, eu estou ali. Não tem problema nenhum de eu estar ali fazendo o braçal se precisar. Mas se você pode, além de fazer o braçal, além de fazer o operacional, também ser o responsável técnico e ganhar mais, faça isso. Mas aí você vai ter que buscar conhecimento, especialização e entrar no mercado. Então o eletrotécnico ele pode sim até 800 kVA. A gente tem muitos alunos com muito resultado. Pô, Pablo, eu peguei uma subestação acima de 800 kVA agora. Pega o serviço, chama um parceiro, engenheiro, eletricista, o cara vai lá, ele assina, entra contigo, faz junto, você não perde o cliente, porque de uma subestação você pode pegar gerador, termografia, banco de capacitor e por aí vai. Cara, se você souber fazer negócio, entender oportunidade, não vai faltar serviço. Pelo contrário, como hoje, cara, hoje eu queria ter um irmão gêmeo, eu tô numa outra cidade, eu tô dormindo no hotel, os meninos estavam dormindo aqui comigo, até mostrar que a gente está numa cama improvisada aqui no hotel, numa cidade pequena. E era para eu estar lá na minha cidade, com 2 serviços atrasados, com várias demandas atrasadas. Então hoje eu preciso de mais gente para dar conta da demanda que eu tenho, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então esse é o cenário que muitos alunos e você também pode estar. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Vamos lá, manda dúvida aí. Fabiana, professor, posso dar entrada em uma mini antes do estudo de proteção? Pode. Geralmente, pessoal, a mini geração, o que é mini geração? A mini geração é quando você ultrapassa de potência instalada em geração acima de 75 kW. Aí você entra na mini geração. A mini geração ela tem várias etapas. A primeira etapa é viabilidade, a segunda etapa você vai apresentar o estudo da mini geração, o estudo da parte fotovoltaica, depois você vai apresentar a parte do projeto da cabine, o estudo de proteção, o projeto do aterramento. Então, dependendo da concessionária, ela pode ter essas etapas. Você não precisa apresentar tudo de uma vez, mas tem que entender que o serviço como todo, o projeto total da mini geração da usina, ela leva um tempinho, mas você pode, dependendo da etapa, ir apresentando esse serviço. Então, por exemplo, a gente tem muitos clientes que fazem a mini geração, que fazem um projeto. Muitas empresas, elas fazem todo o projeto. PV-Sys, PV-Sol, o cara faz todo o projeto da usina da mini geração. E aí ele me contrata para fazer só o estudo de proteção, o projeto da subestação e a parametrização do relé. Sabe por quê? Porque as empresas elas são de fora, ela faz o projeto, mas ela precisa de alguém aqui na cidade para fazer isso, porque é muito mais barato do que trazer alguém de fora. E aí você entende isso, você fala, putz, cara, eu só preciso me especializar, estudar e vender meu serviço, que em vez de eu ficar me matando competindo com quem é daqui, eu vou competir com quem é de fora. Só que quem é de fora para vir para a tua cidade, para fazer o serviço, é bandeira 2, porque o cara gasta com hotel, gasta com transporte, tem que cobrar mais caro pelo risco de disponibilidade, geralmente é um valor mais caro, é o dobro, o triplo, então você passa a cobrar mais para a tua região, mas está competindo com os melhores de fora que vão cobrar mais caro por toda essa logística. E aí você fala, putz, o meu concorrente local cobra 5 mil, eu estou cobrando 10, eu estou fechando, por quê? Porque quem vem de fora está cobrando 20. E aí teu cliente fica feliz que você vai dar conta, você fica feliz que está cobrando o dobro do mercado local, mas você está pegando um serviço bom. Mas para isso acontecer, você tem que entender, você tem que vender, você tem que competir no mesmo nível
de quem vem de fora da tua cidade, nem mesmo nível de quem está ali, ó, nacional. É difícil isso? Não, não é difícil, porque os serviços, pessoal, eles têm as peculiaridades, mas na grande maioria das vezes ele vai ser sempre aquele mesmo panorama. Quando você estuda, quando você aplica, quando você se especializa, você passa a entender e fica muito mais fácil. No meu primeiro serviço de projeto de subestação, eu virava à noite e eu ficava doido. Eu não sabia, sabe? Eu sei o que vocês passam. Eu já passei por isso. Só que hoje eu faço um projeto, na verdade eu quase nem faço o projeto. Geralmente tenho a minha equipe, o pessoal que eu terceirizo para só projetar no AutoCAD. Porque eu não gosto de perder tempo no AutoCAD. Eu estou fechando o serviço, eu estou no comercial, eu estou entregando, estou lá no cliente. Então a gente paga pessoas para fazer o projeto no AutoCAD, para desenhar. Mas o que está na minha mente, eu passo o desenho aqui, eu passo a foto, ó, eu quero assim, a subestação tem que ser assim, afasta aqui, coloca esse transformador, faz esse bypass por aqui, leva esse AQTA para lá, coloca o inversor aqui, e eu começo a direcionar, usa esse relé, coloca essas proteções, deixa que eu faço tudo de proteção, por quê? Porque hoje eu já consigo ter alguém para projetar para mim. E aí eu entro na parte de mentalidade, de entender o processo, fechar o serviço e fazer a empresa rodar. Só que isso aqui já é uma longa caminhada. Você que está começando, você vai ser o estagiário, você vai ser o contador, você vai ser a mina do marketing, você vai ser o cadista, o engenheiro, o eletrotécnico, você vai ser tudo, meu amigo. Até a moça da limpeza, porque você vai ter que limpar o seu escritório. É assim, meu amigo. Depois as coisas vão evoluindo, tá? Então, pergunta aí respondida. Vão mandando as dúvidas aí que eu vou já finalizar. Tô bem cansado, pessoal. Minha cara aqui quebrado, dia de sol. Não tô acostumado com sol. Tá? O pessoal até brinca comigo. Pô, eu tô acostumado a estar no escritório. Na verdade, tô acostumado a estar vendendo, né? Hoje a minha 90% do que eu faço hoje é fechar serviços, tá? Na empresa de serviços. Dificilmente eu tô em campo, mas tem serviço que é tão especializado que eu não consigo ter ninguém para estar em campo que eu possa confiar de olho fechado. Eu preciso estar lá. Até por conta do cliente, cara. Cliente bom, cliente grande. Ele quer alguém que entenda, ele quer alguém que pergunte, olhe no olho e fala, é assim, assim, assim. Que passe confiança, porque o cliente que está te contratando, ele tem o outro cliente que está acima dele e que está botando pressão. E eu sei como funciona. Então eu tenho que dar a base para o meu cliente para que ele passe essa tranquilidade acima. E aí aquela pirâmide, né, vai ficando cada vez mais tranquila. Então esse é um dos pontos de você estar ali fazendo essa... entregando a melhor consultoria possível, tá? Vamos lá. O mercado é bom, tá, pessoal? Olha aí, ó. Olha o Robert. Abraço aí, Robert, lá da 604. A 604 é uma usina que a gente está participando ali das etapas de comissionamento. Abraço, meu amigo. Deus te abençoe aí. A gente deve passar por aí daqui a uns dias. A gente vai passar novamente lá na 604. Tá aí rodando aí. Uma loucura, meu irmão. Trabalhar ali rápido. Vem a chuva, tem que parar tudo. É época de chuva, é uma loucura, meu amigo. Vamos lá. Minha área de atuação é projetos. Minha maior dificuldade é buscar cliente. Cara, projeto, você vai conseguir cliente através de network. Não tem nada mais poderoso do que o network para fechar projetos. Como que eu faço isso? Cara, se você trabalha com projeto de subestação, projeto de instalações elétricas, você tem que fechar network com arquiteto e engenheiro civil. Se você não tiver mente aberta e não fechar com essa galera, você não vai crescer. Sabe o que acontece? Tem muitos amigos assim, não, porque engenheiro civil quer roubar nosso serviço, arquiteto quer roubar. O cara fica brigando com parceiros de grande potencial. Eu nunca briguei. Eu já perdi serviço para engenheiro civil e arquiteto já, SPDA muitos. Só que quando eu vejo um cara desse, eu falo assim, vem cá, bora fechar uma parceria, porque tem serviço que ele não vai fazer. Mesmo que ele queira, ele não vai dar conta. E ele vai terceirizar para mim. E é aí que eu estou pegando uma demanda que é dele e atendendo no meu cliente. Então eu não preciso correr atrás do cliente dele. Ele já está me dando a demanda dele. E eu vou correr atrás de outros clientes. Então isso ajuda muito. Você tem que ver o engenheiro civil, o arquiteto, como um grande aliado. Porque esse cara que está fazendo o projeto do prédio, esse cara que está fazendo o projeto
do supermercado. É esse cara que vai passar para você a demanda pronta. Ó, eu preciso de uma subestação, eu preciso de estudo de proteção, eu preciso da manutenção, eu preciso do comissionamento, eu preciso da instalação, da execução dessa subestação. E aí é ali que você cresce. Então, não tem, claro, tem network, tem a parte de anúncios no Facebook, aí já é outra etapa. Depois que você estabiliza a parte comercial, já era network, você começa a crescer. Arquiteto, engenheiro, civil é o melhor aliado de um projetista de elétrica. Não entra nessa vibe de querer, eles vão roubar um serviço. Não rouba, cara. Só rouba serviço, só pega, ninguém rouba serviço, ele só pega teu serviço se você continuar no mesmo serviço básico. Se você se especializar, ninguém vai pegar teu serviço, porque ali é o teu conhecimento especializado. Então, onde que você vai se especializar? Em serviços maiores, subestação, geradores, bancos de capacitores, são serviços que, sabe, não é qualquer um que mete a cara. Principalmente porque pode dar problema e não é qualquer um que contrata alguém que não sabe, né? Então é muito importante você entender. Bacana. Show, mais alguma dúvida aí pra gente finalizar? Ó, vários alunos nossos aqui. É uma live bem rápida, tá, pessoal? Só pra gente bater um papo. Olha aí. Show de bola, é isso aí mesmo, né, meu amigo? A 609, hein? Vídeo top, todos os EPIs, todos os equipamentos de primeira qualidade. É isso, entendeu? Isso aí é um parceiro nosso lá, um colega nosso que nos viu, que nos conhecia e acompanhou o serviço. Viu que não é migué, né? É a realidade. Viu a loucura que é. E o nosso objetivo e a nossa... Como é que eu posso falar? O nosso empenho na credibilidade do serviço, tá? Porque após tudo isso, é meu nome, é o nome da minha equipe, é o que está em jogo. E o que a gente tem que passar é confiabilidade. Então, show de bola. Pô, obrigado pelo feedback aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Finalizar, pessoal. Tô quebrado mesmo, vocês não têm ideia. Tô ficando velho. Daqui a pouco eu quero só tá dando palestra. Quais comissionamentos um técnico pode fazer? Pessoal, o eletrotécnico ele pode fazer todos os comissionamentos. Aí eu tenho que pensar em 2 cenários, tá? Primeiro, você como eletrotécnico vai ser o responsável técnico, então você vai assinar a RT, é você que é o responsável técnico, então ali você tem a limitação de 800 kVA. Você pode fazer todos os testes em cima de 800 kVA. Ah, não, eu não vou ser o responsável técnico, não vai ser minha RT. A RT vai ser alguém que vai emitir, eu vou entrar como operacional. Você pode também fazer todos os testes. Sabe o que você precisa para fazer todos os testes? Conhecer. Não é conhecer o equipamento. A gente acha, não, eu tenho que só aprender a usar o megômetro. Por exemplo, eu tenho que só aprender a usar o micromímetro. Eu tenho que só aprender a usar o megômetro. Não, cara. Apertar o botãozinho do megômetro tem erro. É só você ligar o megômetro, colocar a tensão e apertar o botão verde. Pronto, você ligou o megômetro, apertou o megômetro. Mas aí, é só isso? Não. Você tem que olhar o valor que está aqui, você tem que interpretar o que está medindo, você tem que ver se isso aqui pode estar sendo um ponto positivo ou negativo, ou se é um erro de medição. Muitas das vezes o valor ele dá bom, mas não é porque é real ser bom. É porque o cara que está interpretando, ele só aperta o botãozinho. Cara, apertar o botãozinho, eu chamo minha filha de 1 ano, ela aperta o botão. Claro que eu não vou colocar ela do lado do megômetro, mas você tem que entender que apertar botão, ler manual, é o básico. Interpretar os dados, entender o porquê do teste, quando utilizar, aí você vai para outro nível. Hoje é muito difícil a gente encontrar eletricista, eletrotécnico que entende o processo, entende o porquê do teste. O cara só sabe ligar o equipamento. Isso aí qualquer manual te ensina. Então você tem que entender o processo. Quando você é um responsável técnico, você não tem que só apertar o botão. Você tem que entender o porquê daquilo, porque você vai colocar no relatório. Você tem que estar embasado, tá? Quanto mais o cliente te paga, mais ele te cobra, mais ele conhece, mais ele é técnico. Então se você quer ser bem pago, 15, 20 mil numa manutenção, você tem que saber, pô. Você não pode chegar lá, não, o megômetro ele injeta aqui no... Não, por quê? Por que não usar o megômetro? Por que usar o VLF? Por que usar o HiPot? Qual a diferença do HiPot DC para o HiPot AC?
Por que o VLF é melhor que o megômetro? Quando que eu uso o megômetro, quando não? Cara, aí você começa, entendeu? A entrar num nível mais robusto. Bacana, show de bola. Vamos lá. Mais alguma dúvida pra gente finalizar aqui? Sem técnico, terminando a faculdade, mas sem saber para onde ir. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você está se formando na faculdade para ganhar bem, para crescer na área, cara, não espera se formar não. Não. Eu já fui, pessoal. Hoje eu tô só como empresário, mas eu já fui professor de inglês. Eu já fui professor de cursinho pré-vestibular. Eu já fui professor de curso técnico. Eu já fui professor de faculdade de engenharia elétrica. E eu já fui coordenador de engenharia elétrica. Já coordenei o curso. Então eu sei como que funciona a parada do ensino. Você não se forma no curso, no técnico, na faculdade para saber tudo, não. Você se informa só para ter a caneta para assinar, para ter a atribuição. A capacitação é com você. Então, cara, você tá ali sem saber para onde ir, mas você quer se formar e ganhar dinheiro, então você não tem que esperar. Eu vou levar, vai cair uma pedra aqui, não vai cair uma maçã e eu vou descobrir a gravidade. Não é assim não mais, tá? Eu já descobri a gravidade dessa forma lá atrás. O que vai acontecer? Você quer ganhar dinheiro quando se formar? Foca em serviços que vão te dar demanda e rentabilidade. Quais são os serviços? Projetos e laudos. Projeto de SPDA, laudo de SPDA, projeto de subestação, né, a parte de inspeção de subestação, projeto de estação elétrica. Foca nisso. Não interessa o que o professor de faculdade fala. Eu já fui professor, eu já briguei muito. E quando eu fui coordenador, eu fui meio polido, sabe? Quando tu não tem liberdade para ensinar. Eu tentava muito ensinar, abrir um projeto de uma indústria, abrir uma manutenção de uma indústria para os meus alunos. Só que eu não tinha tempo de mostrar a realidade, porque eu tinha que seguir uma ementa do MEC. Então a gente fica, sabe, limitado. Não espere pelo professor. Busque. Vocês têm aí, vocês que são novos, que estão crescendo, que estão entrando no mercado de trabalho, vocês têm um poder hoje de ter conhecimento. Então, olha só, pessoal, eu tô há 45 minutos falando aqui. Isso aqui antes, na minha época, para eu ter um bate-papo, para eu ter essa experiência de alguém, era quando tinha uma palestra na faculdade e olhe lá. Porque ninguém perdia tempo dando essa aula, ninguém perdia tempo falando o tempo todo sobre isso. E hoje vocês estão aí tendo a oportunidade de ouvir isso, assimilar e ter pontos para crescer. Entendeu? Então, quer ganhar dinheiro depois de se formar? É isso que você quer? Foca em projetos e laudos. Por quê? Projetos e laudos você tem menos poder, você precisa menos investir em equipamento, principalmente projetos, com computador você consegue começar tranquilamente. Depois que você começar a rodar esse serviço, você começa a investir em manutenção. E aí você fecha a tríade de uma empresa de consultoria de elétrica de sucesso. Trabalhar com projetos, manutenções e laudos. Se você trabalha com esses três em cada área, vou trabalhar com projetos, laudos e inspeções em SPDA, em subestação, em gerador, em capacitor, já era. Não vai faltar serviço para você, tá? Mas você tem que se especializar. Tá na faculdade, meu amigo, abre o olho e corre. Eu já vi muitos alunos meus perdidos. E quando eles pediam conselho meu, eu falava isso, cara, bota para estudar, meu irmão. Se der errado, começa a fazer. Se tu não gostar, tu muda. Mas não sai da faculdade achando que você vai ganhar 10 mil reais depois de formado sem ter experiência. Como é que você ganha experiência? De duas formas. A primeira forma é você indo para campo. A segunda forma é você estudando, porque você está adquirindo a experiência dos outros. Uma coisa que eu passei 10 anos sofrendo, eu estou te dando uma dica agora. Essa experiência vai servir para você numa negociação, no serviço. Putz, cara, eu ouvi o Pablo falar que realmente no transformador, um grande problema do transformador é problema de torque, é problema de aquecimento. Então, na negociação, eu chego para o cliente e falo, olha, sua subestação precisa ter manutenção, vai ter os testes, mas a gente vai fazer todo o torqueamento, a gente vai verificar aqui a ventilação. Uma parada dessa você fecha o serviço, tá? Então não espere levar anos para ter experiência. A experiência ela é acelerada se você puder ter conhecimento direcionado. Como é o conhecimento direcionado? É você estudar o que precisa ser feito no serviço e não ler
tudo da norma, não entender, você não vai virar um professor. Você vai virar um consultor. O consultor ele não precisa saber tudo, mas ele precisa entender o objetivo daquele serviço. O serviço é X, você vai aprender tudo do X, não aprender o alfabeto todo. O que é o X, aí sim você aprende. Isso é consultoria. Por isso que você consegue dominar vários serviços, porque eles não vêm de uma hora para outra, não é tudo junto. Você faz um aqui, outro ali. E nesses focos que você dá em cada serviço, foco nessa semana aqui, foco nesse dia aqui, você vai crescendo cada vez mais, né? Porra, eu poderia ficar muito tempo aqui, galera, mas eu tô quebrado, os meninos estão querendo voltar para dormir, estão lá fora, mandei eles saírem para poder ficar à vontade aqui com vocês. Os caras tão brabos lá e amanhã eles vão trabalhar. E a equipe, a gente tem que dar valor para a equipe. A gente não pode ser, não é melhor nem pior que ninguém na nossa equipe. Beleza, galera? Então é isso. Olha, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Essa semana tá bem puxada para mim, cara. Minha equipe aqui das mídias sociais, dos treinamentos, né, bota para quebrar com o professor. Hoje nós finalizamos essa aula aqui. A gente tem uma semana de lives. Amanhã a gente vai fazer uma outra live para falar sobre a parte de manutenções. Então, parte técnica. Quem sabe, se der tempo, amanhã a gente faz no nosso laboratório com alguns testes. Quarta, a gente vai falar sobre estudo de proteção. Eu vou mostrar na planilha como é que você faz o diagrama, quais são os dados que você precisa, o que você precisa fazer para vender esse serviço, quais os cuidados você tem que ter nesse serviço, quanto que você pode ganhar com esse serviço. Na quinta eu vou falar sobre o primeiro passo mesmo sem ter experiência, então vou abordar mais para quem está começando. E na sexta a gente vai falar da parte teórica toda de subestação. Todos os equipamentos, as características deles, para que você entenda. E aí semana que vem a gente faz um aulão aí, né, um evento bem legal, mais específico e direto ao ponto. Bacana? Vou finalizar aqui. Muito obrigado a todos que participaram. E até a próxima. Vou dar uma descansada que amanhã tem trabalho cedo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.